Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto, certo? De redação. E continuaremos a trabalhar o capítulo 3, mas desta vez nós trabalharemos os tipos de linguagem. Linguagem verbal, não verbal e mista. Bom, então antes de começarmos a aula, peço que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 62. Então vamos lá. A primeira delas é a linguagem verbal. E o que é a linguagem verbal? A linguagem verbal é caracterizada pelo emprego de palavras através da fala ou da escrita. Eu estou usando uma linguagem verbal agora com vocês, através da fala e também da escrita pelo slide, certo? Que vocês estão lendo agora. Então vamos ver o exemplo que eu trouxe a vocês, este poema da Ruth Rocha, que se chama Macaco. Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. Observem que este texto, certo? Este poema, ele comunica, ele transmite uma ideia, certo? E é esta a ideia de linguagem, certo? De comunicar. E a linguagem verbal, ela é essa comunicação através das palavras, certo? E percebam que temos aqui uma imagem de um macaco. E esta imagem, ela pode ser caracterizada como linguagem não verbal, que é o tipo de linguagem que vamos ver agora. A linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela utiliza imagens, danças, sons, gestos, expressões fisionômicas e cores, certo? Então, observem que todas essas formas são formas que estão inseridas na linguagem não verbal. Eu não utilizo as palavras, mas eu comunico sem a utilização delas, certo? Consigo me comunicar sem escrever, sem falar, apenas gesticulando, por exemplo. Trouxe aqui para vocês esta imagem de expressões fisionômicas, certo? Temos aqui a primeira, indica raiva, certo? E percebam como eu consigo entender como aquela pessoa está se sentindo, se ela está gostando ou não, pela expressão facial dela. Vejam aí como está sendo expresso esse sentimento de zangado. A boca como está, ó. O nariz, os olhos, a sobrancelha está desta forma, indicando que raiva. Próximo, indicando nojo, de não gostei, de repulsa, certo? De medo. Percebam a expressão, indicando medo, de tristeza, de choro. Nós conseguimos diferenciá-las através das expressões. Tem o de surpresa, o que é a boca aberta e os olhos bem abertos, arregalados. E de alegria, o que? Sorrindo e com um semblante mais sereno. Então, observem aqui que as expressões faciais, elas podem nos indicar, podem comunicar para outra pessoa o que elas estão sentindo, certo? Temos também o exemplo dos sons. Mas, professora, como os sons são capazes de transmitir, de comunicar algo? Bom, quando eu escuto uma música, eu posso me sentir feliz, triste, angustiado, certo? Por que isso ocorre? Isso ocorre através das notas musicais, certo? Algumas notas musicais, elas dão essa sensação, certo? E elas são utilizadas dessa forma. Por exemplo, em alguns filmes, todo filme tem uma trilha sonora, certo? Alguns, a maioria, os que possuem trilha sonora.
E observem que os filmes que possuem trilhas sonoras para cada situação tem um som, certo? Uma trilha diferente. E cada uma delas se encaixa perfeitamente com a situação que está sendo exposta naquele momento. A música, ela vai auxiliar e ela vai intensificar aqueles sentimentos, vai causar alegria, ou vai causar tristeza, ou vai causar raiva, ou medo, ou tensão, certo? Ou terror. Então observem como a música, os sons, eles são capazes de transmitir o quê? Uma comunicação. Eles vão comunicar algo, vão transmitir uma informação, certo? Quando digo informação, não é que estão me dizendo sobre algo, mas eu estou conseguindo entender o que está me sendo passado, certo? Então isso quer dizer que há uma comunicação e que o autor, aquele que compôs, ele alcançou o objetivo dele, que era causar tristeza, certo? Causar tristeza, alegria, espanto. Temos também as pinturas, certo? Como um exemplo de linguagem não verbal. Trouxe aqui para vocês a pintura do Van Gogh, A Noite Estrelada. Observem que eu tenho aqui a noite, certo? Que foi pintada, tenho as estrelas, a luz das estrelas, a lua, certo? Tenho várias casas aqui, mas como isso vai me transmitir algo? Como a pintura pode comunicar algo para mim? E também me causar sensações através das cores, certo? Das cores e daquilo que está sendo expresso. Eu sei que é um local, uma espécie de vila, porque tem várias casinhas. E eu sei que é à noite, por quê? Pelas cores que ele escolheu, o azul, certo? E eu sei que é uma noite iluminada, por quê? Porque ao redor das estrelas e da lua está um clarão, certo? Então observem que além disso, eu tenho aquela sensação um pouco de melancolia, de tristeza. Por quê? Por causa das cores que são utilizadas. Aqui eu tenho um verde musgo, certo? Aqui eu tenho um azul escuro. Dá essa sensação de melancolia. Por quê? Porque o azul é uma cor fria e ele vai perpassar esse sentimento de tristeza, mas contrasta com o amarelo. O amarelo é uma cor quente, certo? E transmite o que? Alegria, certo? Felicidade, harmonia. Então, observem como eu consigo entender o que ele está retratando. É um retrato, certo? Uma pintura de um retrato de uma noite em uma espécie de vila. E aqui eu tenho montanhas, certo? E eu tenho gramados aqui, eu tenho um arbusto. Então, observem como nós conseguimos entender o que está sendo retratado através dos desenhos, da imagem em si, certo? Outro exemplo é a dança. A dança, ela pode ser também uma linguagem não verbal, porque quando alguém está dançando e movimenta o corpo, ela vai expressar algo, está expressando algo. As coreografias, elas não são somente uma forma de dançar, mas elas também, cada gesto que o dançarino faz é indicando, expressando algo, está me comunicando algo. Por exemplo, quando ele afasta em uma música, por exemplo, e a cantora na letra diz afasta de mim, aí o dançarino faz
afasta, indicando o quê? Que é para afastar aquilo. Acho que vocês já assistiram algum musical em que são feitas coreografias e as coreografias elas estão ligadas, certo? Em harmonia com a letra da música, indicando, certo? Não é um gesto aleatório e encaixado de forma aleatória. Cada gesto indica algo, certo? Como afastar, aproximar, certo? Então, a dança, ela é um exemplo. O Libras também é um exemplo de linguagem não verbal. Por quê? Porque eles utilizam apenas gestos. Oi, certo? Eu não escrevi, mas eu disse oi em Libras. Então, observem como a linguagem não verbal, ela é abrangente e ela está associada a tudo que nós podemos ver. Ver, nós vemos, interpretamos, assimilamos e entendemos aquilo que aquela pessoa quer nos passar, certo? Está nos comunicando. Eu posso expressar que eu não gosto de alguma coisa sem dizer nada, somente fazendo uma expressão facial. Por exemplo, não gosto de verdura. Um exemplo, alguém que não gosta de verdura. E alguém fala, temos para o almoço só verduras. E a pessoa faz assim. Ou seja, ela não gosta de verduras. Então, não precisou falar nada. Eu não precisei falar nada. Vocês entenderam, compreenderam através da minha expressão. Certo? E temos o último tipo de linguagem, que é a linguagem mista. E a linguagem mista, ela engloba tanto a linguagem não verbal como a linguagem verbal. Observem aqui o conceito de linguagem mista. É o emprego da linguagem verbal e linguagem não verbal de forma complementar. Como assim complementar? Bom, eu posso usar uma imagem e um texto e colocá-los lado a lado, mas eles podem não ter relação alguma. Então, eu não posso dizer que ali há uma linguagem mista. Por quê? Porque ambos devem fazer sentido, devem estar se complementando. Por exemplo, aqui na tirinha da Turma da Mônica, temos aqui a narração, certo? A amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito, mas abrir mão de vez em quando. A amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. Observem como as imagens elas vão concordar, vão complementar o que o narrador está dizendo. O que as palavras estão informando, certo? Que a linguagem verbal está transmitindo. Temos no primeiro quadrinho, a amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito. E temos aqui o Cebolinha mostrando algo e o Cascão negando, certo? Ou seja, não estão concordando, certo? Não estão pensando da mesma forma. Então a imagem concorda com o texto. No próximo quadrinho, mas abrir mão de vez em quando. Observem que o Cebolinha convenceu o Cascão, certo? O Cascão acabou tendo que ceder ao que a ideia do Cebolinha, certo? Então observem como ele está triste, porque não foi escolhido o que ele queria, não foi feito o que ele queria. E temos no terceiro quadrinho, amizade é como ter um irmão. Olhem como eles estão próximos. Então está expressando o quê? Irmandade, a proximidade, certo? Que não mora na mesma casa. Olhem aqui, ó, uma casa aqui e outra casa aqui. Cada um está entrando em suas casas. Então observem como a imagem ilustrada ela concorda com o que o texto está expondo, certo? Que o texto está informando. Temos outro exemplo aqui. Está o Cebolinha observando a Magali,
que está pescando com uma batata. E ele pergunta: Magali, posso perguntar por que tem uma batata no seu anzol? Aí a Magali responde: Claro. E a Magali continua: É que, de repente, me deu uma vontade louca de comer peixe com batatas e resolvi economizar tempo. Então, observem como a imagem concorda com aquilo que está sendo posto pelas palavras, certo? Então, nos dois exemplos, eu tenho uma linguagem mista. Por quê? Porque a imagem está complementando o que o texto está expondo, certo? Então, recapitulando. Linguagem verbal é a utilização de palavras através da fala e da escrita, certo? Linguagem não verbal, ela é a imagem, aquilo que eu vejo, que eu consigo entender sem falar e sem escrever. Exemplo, os sons, os gestos, expressões, nossa fisionomia. Outro exemplo é a dança, as cores, a pintura, o desenho e assim sucessivamente. E a linguagem mista, por fim, que une as duas, certo? É quando aparecem os dois tipos e estão se complementando. E a partir do que nós acabamos de estudar sobre os tipos de linguagem, linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, eu proponho a vocês que façam as atividades do livro, páginas 62 a 70. É isto e até a próxima aula.